Olá, Olá, bom dia. Marabô? sim, Tudo bem? Tudo bonzinho? na paz e com vocês. Tudo bem. Hoje a gente tem um amigo que nos contatou e gostaria de participar de uma conversa. Ele tem perguntas e assuntos que ele gostaria que a gente conversasse juntos. Fico honrado. Então, Sim, amigo, se manifeste. Ok, me manifestando. Boa, aqui é bom dia ainda, Mara Boa. Aí já é boa tarde, né? boa vida. Estamos em É todos boa os vida. lugares. Então vamos lá. Mara Boa é para tu entender um pouco de minha busca, eu vou te contar algo bem rápido. Então assim, eu sempre tive dentro da igreja evangélica, sou de berço evangélico, mas eu sempre tive aquela insatisfação. É algo que eu não consigo nem explicar, mas a gente dá o nome de uma insatisfação espiritual. Tipo, eu não tenho Deus e tal, na igreja evangélica fala assim, né? E de repente eu comecei a me encontrar agora recentemente, depois de tanto tempo, 30 anos, 31 anos, quando eu comecei a ler sobre magia, sobre o mago, sobre dominar suas sensações, as suas emoções, os seus sentidos, sobre se conhecer. Então fui buscar muitos livros, li Crowley, e parece que eu descobri a mina de ouro, né? Então comecei a gostar muito. De repente eu me encontrei dentro de uma casinha de Umbanda e falei com o Sete Ondas. E eu falei para ele, perguntei para ele como seria para eu de repente me transformar num mago, né? Não para me fazer magia para ninguém, claro que não, longe disso. Mas para eu poder viajar dentro de mim mesmo, me conhecer, conhecer aquilo que eu não consigo ver com os olhos naturais. E ele me falou uma coisa, sobre o princípio feminino e masculino, sobre as vibrações, entender das vibrações, e sobre a ligação do coração com o mental, né? E eu queria entender como que é isso aqui no natural, como que seria isso de uma forma desenhada, vamos supor assim. Eu entendi. A própria vida é uma magia diante do Isso. despertar natural. Durante o seu berço evangélico, assim como os pastores têm seus processos de autoconhecimento e realizam seus processos magísticos, dando condições de uma manifestação anímica ou não diante de uma limpeza. É apenas uma outra vertente do mesmo caminho, não tão abordada Sim, entendi. diante do próprio estudo. Porém, o ponto dentro do próprio ocultismo ou qualquer outra linha que tenha qualquer outra nomenclatura seguem outros caminhos. É como uma jornada. É como que se, para você, o firmamento e o alicerce evangélico lhe dessem segurança para as manifestações e o desbravar desse outro caminho sobre as vibrações. Tudo é vibração, tudo é manifesto, tudo tem um contexto dentro de uma velocidade que determina a própria realidade ou dimensão. Entendi. Diante do dualismo, o macrocosmo é dual. Dentre essa proposta, como nós mesmos indagamos, tudo que tem dentro tem fora.
Sendo assim, coração e mente, masculino e feminino, expansão e compressão, pater, mater, criação e expansão do universo, condensação e expressão das ondas psionicas antes da manifestação das matrizes ou partículas elementares. Tudo segue o mesmo princípio, e diante do entendimento desse princípio, a magia se manifesta assim como se manifestou quando você, o menino e todos se abrem a isso. Entende? Entendi. Mas, existe uma forma de manipular essa essência masculina e feminina para se criar alguma coisa, ou elas simplesmente acontecem? Diante de uma interpretação, ela é um pulso natural, mas o próprio manifesto se condensa e se filtra diante do mental, ou seja, se conhecer e analisar as crenças, os filtros, faz com que você, diante da sua intenção pura, tenha uma base e uma modulação das próprias expressões, ou seja, se faz magia dentro de um contexto amplo. Eu peço desculpas se as respostas são sempre amplas, porém é para trazer entendimento a todos que nos ouvem, mas diante da interpretação e reflexão de tais respostas, as coisas vão se ligando normalmente. Vão se ligando, entendi. Tem muita coisa vindo aqui na minha cabeça, então não tem nem como eu manter ainda aqui essa linha, né? Faz Então, parte assim, da mesma trilha. Sim. Então, essas 7 leis do hermetismo, todas elas são manipuláveis, mas de uma forma, como eu posso, de uma forma não tão natural. Eu tenho que entrar dentro de um contexto mais interiorizado para que eu faça isso, né? Quando eu tomo chá, por exemplo, da ayahuasca, de repente eu chego numa situação de relaxamento onde eu vejo que aqui simplesmente é uma experiência para que eu possa adquirir uma sabedoria, para que eu possa alcançar outros voos, né? Então é uma constante metamorfose. E numa dessas situações eu não posso falar se eu vi, mas assim, claro, tipo uma miragem ali, né? Eu percebi o inconsciente onde havia várias camadinhas sobrevoando, e uma delas de repente chegava ali e eu dava vida para aquilo, né? E de repente eu excluía aquilo ali. Então, aquela que eu dava vida era o que estava acontecendo no meu mental. Então, sempre em formas de luz. E daí eu cheguei a imaginar, tudo é sensação, né? Ali não existe ninguém falando na minha cabeça, é só vendo, né? E aquele vendo vai me trazendo sentido, e eu começo a interpretar aquilo dentro do meu contexto, né? Então, assim, eu imaginei que seria ali o mental. Exato. Aquele espaço feminino, aquele espaço enorme, e aquelas coisinhas chegando ali, que de repente caía e eu dava vida, o princípio masculino. Exato. Seria mais O feminino então, expande e o masculino condensa, gerando o manifesto, gerando o próprio então eu pulso. posso colocar, gerando o próprio pulso. Então eu posso colocar o masculino como se fosse a própria vontade, o que cai dentro da mente, é isso? A sua mente é o Okay. próprio manifesto, diante do contexto exato, diante do Ele contexto da própria vida. Ou seja, a Entendi. sua essência pulsa e as camadas que você visualizou diante da projeção e interpretação. Esse mesmo entendimento que nós tentamos trazer
lhe dá condições sobre o pulso de energia, intenção pura, passe dentre as camadas e se molde, gerando um manifesto inconcluível com a sua realidade e todas as outras. Diante disso, vamos falar de Hermes Trismegisto, Isso. o amigo abordou de forma exemplar, manifestando a interpretação diante da sua consciência e época de um contexto de observação do todo em suas caminhadas e análises e autorreflexões. As leis não são leis imutáveis. As leis são manifestos de filtros diante do ponto de vista dele. Porém, analisando a intenção pura atrás de tais leis, todo o sentido e interpretação diante do próprio manifesto macrocosmo, que também é mental, temos meios de compreender e manifestar os nossos desejos puros, se podemos dizer assim. Seria mais em outras palavras, o desejo puro. Eu concluo entre o que você deseja e o desejo do todo de outros e também do contexto que você está integrado. Entendi. Então, é como se, em outras palavras, eu percebi assim, eu estou lá na casinha, quando eu tomo chá, o trabalho é totalmente diferente. Então, eu cheguei a uma conclusão de que ali tem uma egrégora que vai me expor certas situações. Quando eu tomo na UDV, é outra situação. Então, eu tenho uma sensação, eu consigo sentir, quando uma pessoa começa a falar no microfone, eu sinto o que acompanha ela, me dá um streamlink, eu consigo, chega perto de mim uma coisa que eu não vejo, mas que eu consigo sentir o peso dela. Então, cada pessoa que pega um microfone, ela passa um ambiente totalmente diferente dentro da visão, né? Quando você então, de repente, algo fica... Perdão. Quando você ou outros focam a atenção diante da pessoa, vocês se colocam energeticamente receptivos à própria emanação. É como se vocês abrissem uma antena parabólica para que o que a outra pessoa emana. Entendi. E quando o foco muda, você percebe de outra pessoa. Isso, legal. E daí, Marabô, eu percebi que, não sei se estou errado, são sensações, né, que o mental, ele não entende se a palavra, mas aquela figura que está sendo jogada para cima de mim. Então, de repente, eu vejo algo, sinto e entendo. Por isso que muitas coisas que a pessoa falou fica desapercebido, né? Exato. É como se cada um tem a sua interpretação de cada palavra, exatamente. Sim, entendi. Na questão Me perdoe, o que você está falando agora, se você meditasse e sintetizasse em um livro, isso nunca foi colocado antes dessa forma, sobre camadas e contextos de manifesto e interpretação da intenção ou das sinapses que ocorrem diante da interpretação, para você ver como o estado expansivo e autoanálise são interessantes. Sim. Entendi. Por favor. Tem uma situação, Marabô, que aconteceu na casinha que eu chamo é a Umbanda, né? A gente estava num trabalho de limpeza. Então, assim, eu decidi que quando eu vou em qualquer local de religião, eu não sou preconceito com nenhuma delas, aprendi que tudo é de Deus, né? Então eu me entrego completamente. Não importa as orações, não importa nada mais para mim.
E daí eu tomei o chá muito pouco, né? E o seu Tatá chegou e disse assim, quem, quem vai ser trabalhado vai sentir alguma coisa e alguns não vão sentir. Beleza. Aí aconteceu algo, por isso que eu te falo que é totalmente diferente. Aí lá aconteceu assim, de repente, é, meu corpo começou a agir de forma diferente e separando cabeça e corpo, né? Eu fiquei com o meu consciente olhando sem entender nada e meu corpo começou a se tremer como se fosse uma mariposa, sei lá. Então ele reagia de uma forma que eu nunca esperava reagir. E eu coloquei minha cabeça em cima de uma tora, de uma madeira. Quando eu coloquei minha cabeça em cima da madeira ali para me descansar um pouco, me veio um ambiente que eu nunca vi. Então, de repente, eu me senti ali como um verme dentro de mim mesmo, e aparecia uma visão tipo 4D, eu conseguia ver o que estava acontecendo dentro da sala. Isso com certo pavor, né? Um pavor não de medo. Cortou um pavor, não de medo. Um pavor não de medo, mas como algo que eu nunca vi. E quando eu me afastava daquele toco, aquilo parava. Quando eu encostava no toco, me vinha tudo aquilo ali. Depois eu fiquei me perguntando se aquilo ali era a energia emanada daquele próprio toco de árvore, entendeu? Você estava Então, vendo o que o toco vê. sério, Marabô? Exatamente. Diante disso, você estava percebendo as percepções multidimensionais que os elementais colocam dentro do contexto do próprio toco. E a interpretação de uma proposta fora do costume ou colocação natural que normalmente nós nos habituamos gera uma certa agonia, aonde o seu ego mental se coloca em um certo grau interpretativo, nesse caso, o verme. Sim, verdade. Analisando as próprias crenças e formas de ver o mundo, se pode notar por que você se viu nesse formato. E analisando o Entendi. seu próprio mapa, dá para saber como você não tem o medo do desconhecido, algo que é dado como normal, se eu posso dizer assim. Sim. E Marabô, Depois o menino faz o mapa para você. entendi. Ah, beleza, eu quero. E meu corpo tremia. É como se fosse uma mariposa balançando a bunda, coisa que depois eu tentei fazer eu não consegui. Então, assim, É um eu estado tremi. condicionado diante da vibração. É como se você fosse um planalto, mas a topografia energética nem sempre é um planalto e gera-se montanhas e relevos. O seu corpo vibra dessa forma para que você volte a ser um planalto em todos os seus corpos e impressões de realidade. É Sim. como se todos os seus sentidos fossem um corpo. Sim, entendi. É bem além do que se coloca diante da fração sensorial que os 5 sentidos propostos são. Noção de espaço, percepção de ambiente, análise de tempo, todos esses contextos são corpos que, diante da São interpretação e codificação do cérebro, se manifestam e, a partir daí, eles existem e coexistem na própria experiência. E Marabô, por que que eu não consigo trazer? Eu percebi assim, quando terminou tudo isso, que todo mundo achou muito estranho, né? E eu principalmente, que eu ficava olhando para a mãe de santo, eu dizia para ela, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Nem ela Aí entendia ela muito também, bem.
E ela também falava, só levantava os braços, não estava entendendo nada, né? E quando terminou tudo aquilo, eu não conseguia falar, porque parece que tudo vem pelo... A verdadeira informação, ela vem pelo sentir e não pelo falar, né? Então eu ficava olhando para as pessoas sem ter o que falar, sem saber o que falar. Eu fiquei assim até o outro dia, até o meio-dia do outro dia, com aquela coisa de que falar é perca de tempo, mas o tocar, Estava integrando a experiência. estava integrando, né? Exato. A E menina essas está surpresa. Manifeste-se. Ah, não, eu tô recebendo figurinhas premiadas. Eu tô aqui igual um menininho de olhinho brilhando. Sabe o menininho que você dá a figurinha premiada do álbum pra ele, ele fica com o olhinho brilhando? Eu tô sentindo imensa gratidão, querido. É viagem de um drogado, mais ou menos, né? De um Não, mas é ayahuasqueiro, sei lá porque como é que se diz. a dificuldade é justamente porque você recebeu tudo de uma vez e para você falar sobre isso você precisa linearizar. Mas para linearizar você precisa primeiro integrar, entendeu? É por isso. Faz Quando parte. Estamos Faz muito parte. bem. Eu tinha muito medo de tomar o chá, né? Para mim tudo era do capeta. Então, quando eu comecei a estudar magia, eu entrei naquela situação que eu tinha que explorar a mim mesmo. E eu fui atrás desse chá e não achava. E aqui no Acre tem todo canto, né? Mas eu nem sabia. E de repente eu encontrei. Então, quando eu fui tomar, só tinha uma coisa que eu queria saber a primeira vez. Era quem sou eu? Quem que é Deus? Então, quando eu tomei o chá aqui, eu entrei num vislumbre. E de repente eu estava voando, caía numa água, era água, de repente era uma pedra, de repente... Então, todo ponto de vista que eu olhava era aquilo ali. Então, eu me senti muito magnífico, né? De repente, a única coisa que eu achei muito complicada, que eu não consegui entender, é porque eu nunca me vi. É Eu porque nunca você não consegui... existe. Você não se Explica um viu pouquinho. porque você não existe. O que você existe é a união diante do próprio sentir. Como o sentir consciencial em manifesto, no caso, Então, em tudo é... você, é expandido. Quando você se expande, você se conecta. E diante disso, sua consciência simplesmente olha de dentro para fora. E o uso do eu é apenas uma ferramenta. Ah, boa. Que coisa boa. Explicação porque eu não me via, porque eu não existo. Que legal. Então é uma união Seu Exu disse para de você não se vários. achar, mas espíritos da sexta dimensão olham o mundo assim. Mas, como eu disse, seu Exu pediu para você não se achar. Tá. Você achar no que sentido, assim? Ah, sim, Ego, entendi. Sim, não ego. entrar no ego de achar superior ou inferior, porque aí Você para de Não, enfraquece. ver. não, não. Não, tranquilo. Não, assim, mas ainda tô tentando juntar o que tu me falou aí. Então é uma questão a questão que eu não existo é porque eu sou uma junção de vários outros que leva Você é a a um consciência. Você, independente da junção ou sim. não, o próprio manifesto dentro da realidade necessita de uma individualidade. Dentro desse contexto, você usa a individualidade como ferramenta e por isso não se vê. E diante do grau perceptivo que a sua consciência no eu maior se coloca, quando você se expande, você tem a mesma experiência. Sim. Comece a tentar se expandir sem essas iniciativas, ou até mesmo com as iniciativas. Se expanda e tente interagir com a forma de ver essas coisas. As experiências serão mais interessantes para você. Isso que tu tá falando é fazer isso sem o chá ou... Tentar fazer sem o chá e também com o chá fica a seu critério, mas sem o Sim. chá te dará um controle maior diante da sua realidade cotidiana.
como você mesmo disse no Sim, início, eu quero ser um mago da minha própria vida. sim, sim. Esse é meu maior sonho, né? Já é uma Antes eu realidade, sonhava com a porém estamos todos caminhando. Estamos caminhando. Aí tem uma outra conversa que eu vi sobre um, um elemental chamado Baal e um outro, acho que é Adamelios, que eles estão inseridos na Goetia, não é? E Eles ele estão falou inseridos no manifesto do mental. A Goethe é só apenas no manifesto uma uma ferramenta. interpretação, uma ferramenta de linearização. Mas enfim, me perdoe. Aí é o seguinte, faz muito tempo que eu tenho muita curiosidade, né? Eu quero muito. Um dos meus maiores anseios é experimentar o sobrenatural, né? Eu vi através do chá muita coisa interessante. Foi daí que eu passei a respeitar o meu irmão, porque eu percebi que ele é eu e eu sou ele. E quando eu faço bem para ele, eu estou fazendo para mim mesmo. Que aquela Sim, árvorezinha que está plantada, se eu tratar ela bem, se eu tratar ela bem, o universo me responde de uma forma boa também. Eu li os livros da Helena Blavatsky, no qual ela fala que você tem que levantar de madrugadinha, no alvorecer, para dar um bom dia para o universo, para contemplar, né, aquele início de dia. Então, tudo isso eu venho fazendo, né, para ver se eu chego nessa coisa, né? E percebi também que quando eu falo isso para alguém, tô falando aqui para ti, toda vez que eu falei isso para alguém sobre o que eu venho fazendo, houve uma carga muito pesada, eu já não consegui mais fazer, então de repente comecei a fazer de novo e para os demais. Por isso que eu queria conversar com alguém, né, assim. sinta-se em É, casa. Quando você agradece o natural te agradece, lhe proporcionando as mesmas isso, percepções que você descreve. Porém, sim, a mesma, o mesmo conceito do medo, a qual você não se afiniza, é enraizado nos outros, então o desconhecido tendem a comprimi-los, e a ferramenta que os entendi, mesmos usam é comprimi-lo. E se há afinidade em entendi. você para a compreensão, não há mais visão ou consciência para os manifestos do próprio natural. Se eu falar alguma coisa devido a limitações de palavras que você não compreenda, por favor, me questione. Não compreendi muito essa última parte aí, Quando você sobre, conta para alguém que sim, tem crenças enraizadas e existe o manifesto do medo sim, diante do desconhecido, essa pessoa sim, tende a se acuar, se comprimir, e a defesa sim, que ela tem é te atacar. E se isso tem inconscientemente. afinidade, exato, afinidade com algo dentro de ti, é como se a sua visão ficasse turva, e diante disso, o seu corpo lhe pede a autorreflexão e autoanálise que você já faz diariamente. Ah, entendi, então. Entendi. Porque eu estava entrando numa neurose que tudo tem que ser sigiloso. Mas é Não, porque o que está me atingindo é porque tem dentro de mim ainda, né? exato. Então, tem E as pessoas pedem para ouvir, elas te instigam. E se o que você que... fala lhe traz paz, não se limite. Ah, tá, entendi. Esse Porque conceito de como eu estava te falando, sigilo, perdão, por favor. eu estava falando lá no início, até sumiu aqui. É, o que era? Mas tudo bem, continua aí. Eu estava Esse falando assim. conceito de sigilo e de medo é o que manifesta os preconceitos sobre realidades. Nós não falamos algumas coisas porque precisamos de outras ferramentas que serão trazidas, mas a maior proposta é que nada é Ah, escondido.
porque o que é escondido gera dúvida, e a dúvida se coliga ao conceito de autodefesa e sobrevivência do mental, que coloca essas coisas de sigilo e ordem e conceitos não funcionais diante do manifesto consciencial do planeta. Entende? Entendi. Entendi. E não sei se Eu, numa ajuda. dessas situações... Eu não sei se ajuda, mas o que eu Sim, notei pode falar. dentro de mim, quando eu tinha essa experiência que eu falava alguma coisa e a pessoa reagia com medo, e aí esse medo me causava contração, é que quando eu entrei naquela conversa, a minha intenção não era pura. Eu queria que a Ah, pessoa concordasse com o que eu estava falando, para que assim eu me sentisse segura do que estava acontecendo comigo. Entendeu Devido a como? influências energéticas de outras vidas, onde falar não foi seguro. Isso. Então, eu estava buscando uma coisa diferente do que aquela intenção pura de simplesmente ter passado por uma Apoio social. experiência. Eu estava buscando o apoio social. Por isso que quando a pessoa sentiu medo, aí eu entrei em processo contrativo. Entendeu? Exato. Aí eu tive que olhar para mim mesma e olhar essa compulsão de querer contar para a pessoa, de onde que estava vindo, e realmente olhar esse ladinho sombra que estava ali se manifestando. Então a pessoa me trouxe um presente, na verdade. Me deu uma figurinha. E o Marabô surgiu algo na minha mente aqui agora, eu quero te perguntar antes que eu esqueça. Eu entendo aquela coisa de estar sempre no vazio e eu findo esquecendo muita coisa. Aí assim, aqui e acolá, na casinha, a egrégora da casinha tem como o chefe da egrégora o Caboclo Sete Ondas. E a Pombogira Rosa Caveira. Sim. Acho que ele cortou, a gente não te ouve. Estou entrando na corrente, né? Ah, já voltou, já voltou. Repete o que você falou. A última coisa que a gente escutou foi que na casinha a última palavra que a gente escutou foi a Pombogira Rosa Caveira. Ah, tá. Quem faz parte da egrégora da casinha é a Rosa Caveira, o Caboclo Sete Ondas, o Tatá Caveira. E tem outros que eu ainda não conheço. Mas assim, a Dona Rosa pediu ela disse para me ajudar na questão do ser mago, para que eu entrasse na corrente. E depois daí eu não falei mais com ela, né? Só que aí eu entrei numa certa crise, achando que ela não ia pedir para entrar na corrente, não quis mais falar comigo, me dar nenhuma missão, que eu esperava algo assim, né? Ela me dá uma missão, ela dizia, meu filho, você vai fazer isso, fazer aquilo e tal. E eu esperava isso, né? E eu fui ficando meio que frustrado, até que eu comecei a expressar o jeito que ela faz lá dentro. Aí eu comecei a me autoanalisar, a ficar ligado, né? De repente eu chegava na minha casa e eu começava, ela fala meio malandro, né? Ela, o Marabô conhece, então ela chega, aê, pessoal, a coisa tem que ser feliz. Aí de repente eu começava a falar assim, do nada, e até eu ficava assim, mas... Aí a minha mulher foi uma vez lá na casinha, aí ela despertou o medo, e o que fixou nela foi a voz da Dona Rosa. Então, quando eu falo isso, a minha mulher, o cérebro reptiliano dela rapou lá na frente, né? A autodefesa dela, né? Ronaldo, é tu mesmo? Eu nunca incorporei, né? Pelo menos o que eu acho, né? Mas eu sinto essa vibração muito forte. Tem dia que é como se o Sete Onda estivesse do meu lado. Tem dia que é como ontem mesmo eu senti a presença de seu Tatá. Eu digo que eu senti a presença, mas é não falar, porque eu só senti, eu não consigo te explicar o que é isso. Eu não vi os Tatá. É como se eu, de repente, ficasse muito sério e trouxesse aquele arquétipo que eu vejo nele. Entendeu? Você sente a Aí a Dona Rosa, ela já... energia e o manifesto dos seus amigos, e diante dos filtros e condensações de realidade, ele se manifesta na voz ou no comportamento
dos seus amigos da casa sim. de Umbanda. Você Sim. está sendo convidado a se analisar e manifestar, independente que seja dentro de um processo de simbiose energética, no caso, incorporação, ou não. Mas estão Ou não, falando, né? olha, eu estou aqui. Entendi. Tá Tranca-rua fazia perto. isso Então, muito com o menino, mas ele xingava. ele xingava. Sim, apenas em momentos oportunos. Eu, eu passei o dia todinho trabalhando, eu passava em frente a uma geladeira cheia de cerveja, né? Aí me veio, logo quando eu cheguei na frente, veio assim, aquela vontade de não, tipo de repugnação, né, pra beber hoje. Aí quando foi no final do dia, chegou o dono, né, do empreendimento, e disse, Ronaldo, vamos tomar um aqui pra gente ir embora. Eu disse, não, eu disse, bora, homem. Eu disse, não, bora, tá, bora. Aí peguei a cerveja, abri ali, tomei 2 goles, entrei dentro do carro, caí no álcool zero. Aí o homem pediu pra fazer bafômetro, eu disse, eu não, eu tô apresentando o estado de embriaguez. Ele disse, não, tá, beleza. Aí saí da blitz. Quando eu cheguei lá da frente, me deu um excesso de riso. Me deu um ataque de riso, eu ficava rindo, e eu me achei estranho. Que coisa é essa? Por que eu tô rindo assim? Eu peguei uma multa de 1.900 e tô rindo. Né? E daí eu fiquei ali e tal. E depois eu lembrei, eu estava estudando um arquétipo de Exu, né? Que tudo para mim é novidade. E mostrando que o Exu, ele ensina no próprio vacilo da pessoa, né? E depois eu fiquei me perguntando A se gente era o chama próprio isso, a gente chama isso de hashtag trouxa. Sim, normalmente, bom, quando acontece comigo é uma lição O para menino não deixar. fala, mas quando ele erra, ou acha que erra, um tranca-rua fala, vai o seu otário, e brinca desse jeito na cabeça dele. Foi mais ou menos assim comigo. Eu queria que ele me dissesse assim, hoje tu pode. Ah, meu Deus. Tá, então vamos voltar. O seu Sete Onda falou aqui pra ele. Não, poder pode, mas tem a multa, uai. Por que você quer poder e não tem a multa? É verdade. Você podia ter levado a cerveja para casa. É verdade. Seu Exu fala que é o sentido de ser especial porque acha que vê uma pulga na frente do nariz. Porque acha que viu uma pulga. Me explica melhor. Eu não entendi muito, não. Normalmente as Como é que é, pessoas Mara? que têm um sentido ou um sentir aflorado ou participam de experiências que ajudam os outros tendem a ter o manifesto de uma proposta do ego, onde em circunstâncias que elas não estão Ah, vigiando, sim. compram ideias do mental. E aí, Compre ideia do mental. o Exu vem e coloca uma pulga na frente do seu nariz. E na tentativa de coçar, você se estapeia. Verdade. Entende? Entendi. Ai, ai, ai. Tá, então bora lá. O Sete Onda falou sobre, para eu evocar um elemental, a primeira coisa que eu tenho que aprender é não julgar. E, e eu Você caí na minha bolha. julgar, O que que você é não julgar? filtra e não vê. Filtro e não ver, né? Aí eu entrei naquela, o que é não julgar, o que é não julgar, e o Sete Onda não julgar é o que? Não falar de uma pessoa? Eu disse, tudo, meu filho. Você não pode julgar nada. E tá, e até então eu não entendia muito bem aquilo, até que um dia eu tomei o chá. E eu tomei o chá e me apareceu um monte de coisa, assim, que eu nunca vi. Por eu não ter visto, para minha surpresa, então eu fico no estado de meio que... Eu fico ali analisando e sentindo, tentando aprender o que eu senti. E daí
ficou a impressão que ficou, o que é o não julgar? Eu não julgar nem as minhas emoções, o meu próprio sentir, eu tentar compreendê-lo e tirar dali um conhecimento do que ele quer me dizer, né? Aí que eu vim entender o que é esse não julgar, né? Eu não sei se eu tô certo, é isso mesmo, Marambu? Diante do meu Porque aqui e ponto de acolá vista, interpretava... Porque aqui e acolá, diante de uma sensação minha, eu ficava arrupiado, então eu imaginava que tinha um ser trevoso do meu lado e tal, né? Então, quando eu comecei a analisar essas minhas sensações, né, que antes me traziam arrupiar, hoje já não me traz mais, me dava um medo e hoje já não me dá mais, quando eu parei de julgar, eu comecei a me compreender melhor, eu creio que sim, né? E daí que eu vim aprender o que é o não julgar. Aí ele falou outra coisa, que foi sobre a moral, que eu tenho que crescer moralmente. E você falou sobre a moral, né? Sobre tudo que limita você é imoral, né? E eu tentei interiorizar isso dentro de mim, então tudo aquilo que me limita, meu próprio mental me limitar, é imoral, portanto não é bem-vindo, né? Eu não sei se é esse exato, mesmo conceito. sim. Eu tento Mas no dentro de máximo não uma exteriorizar. exato, dentro de uma interiorização, de uma moral coletiva também. Assim, o pulso da De moral, intenção pura sempre transpassa naturalmente e sem fazer força, todos os elementares se manifestam nas suas purezas e você os nota um a um. se manifesta nas purezas, então. Exato. Então não O tem que menino chama de necessidade. frieza, o que você chama de não julgar, ele chama de frieza. E dentro de Tem uma muito sentido. afinidade e dentro de um contexto de expressão, ele tem uma, digamos que, amizade com o Mulu e logo um elementar da morte há muito tempo, Da morte. a mesma que se É o que manifestou falou aí. diante de um diálogo entre nós. Entendi. Eu vi ele falando. Foi muito Assim como interessante. todos Bem nós lembrado. temos, não é especial, apenas um exemplo para autoanálise, para que o medo não se manifeste em quem nos Entendi. ouve. Você foi que me levou a esse diálogo, né? Mas esse diálogo, apesar de ter um O mesmo contexto Exu que te coloca em expressão e manifesto no próprio sentir do mental, que em alguns lugares desse estado, país, chama Exu Lúcifer, mas se manifesta com outros nomes também. O nome não importa. Lúcifer, Lúcifer, não importa. Eu vi que o nome limita, né? Então, mas é apenas então um nome que é usado em alguns locais. É possível que na Jurema ou em outras casas tenha outro nome. É apenas um arquétipo, mas que lhe instiga diante da luz do amor próprio e do desbravar do mental que você faz naturalmente. É uma ciranda, não aí, uma pirâmide. uma ciranda, isso. Então tá. Então, assim, eu tô querendo chegar aqui nesse ponto. É errado, então, eu evocar um elemental. Quando se falou quando você falou sobre, foi você? Não, foi Baal que falou sobre a Goetia, né? Não sei se, eu não lembro quem foi bem. Ele falou que aquilo ali são partes tal, né? Exato. Mas isso, mais ou menos isso. Então, de repente eu vi acho que foi a Dramalis, aquele que é o que senta num jacaré, né? O desenho dele encontrado na internet. Ele está sentado sobre um réptil que representa o nosso cérebro reptiliano, que é o sim, sim, não, não, que é o que sempre coloca o ponto de sobrevivência, que eu tenho que Não, matar para é o sobreviver. Agrias. É o Agnes, né? Sim, ele trata com o nosso senso de realidade.
senso de realidade. Então, quando o cara tá querendo se achar demais, ele vai ali e te traz de volta, né? Uma expressão pura, exatamente. Então, assim, eu entendi que o que antes eu entendia como demônio, para mim é Deus do mesmo jeito, né? Livre de tudo, aquele cara que começou a galgar ali altos patamares de sua escada, e ele pode chegar um momento de querer matar todo mundo, e então por isso o próprio Deus reage, como não foi algo que ele gostou, ele vai dar o nome de demônio, né? Então é muito compreensível isso. Aí, beleza, eu quero Exato. chegar na Goethe aqui. A possibilidade para autoconhecimento, de evocar esses seres para poder se autoestudar, se autoanalisar, isso é aprovado pelos seres de luz, ou isso tem que acontecer naturalmente, ou qual é a forma ideal de repente, ter contato com esses seres? Não tem forma ideal. Tem apenas uma Mas eu posso. expressão. Pode. A questão é que eles irão se manifestar a partir dos filtros de quem o faz. Se você ou outras pessoas tiverem filtros que dão conotações negativas e expressões de poder, eu estou falando em um contexto amplo, não só para você, ok? Entendi. Dentro disso, o próprio manifesto vai se modular em respeito a quem o faz. Às vezes, nem é o próprio elementar que se coloca dentro dessa proposta, é apenas um manifesto da própria experiência. E o próprio ritual nada mais é do que uma expansão diante de um senso de realidade, gerando consciência quando o desejo é esse. Entendi. Então pode ser algo sagrado. Se você escutar Para mim. o diálogo com o Baal, por exemplo, de Nobalim, você vai ver ele falando que ele tem várias maneiras. Ele vai se manifestar de maneira a trabalhar com a sua relação egóica, com os seus conceitos de poder. Então, quem Exato, ainda existe fica... um manipulador da frequência, mas se dá o nome a essa frequência como Agares ou como Baal. Diante disso, você, vendo o manifesto do seu mental e da expressão da sua essência, você denomina e intitula como ser essa determinada entidade, quando é uma frequência do próprio manifesto, nem bom nem mal, do seu mental sobre os seus filtros. Entendi. Os rituais são feitos diariamente, independente de contextos práticos, mas essa conversa, quando você fala, nossa, estou vendo diferente, é um ritual magístico, consciencial e elementar, demoníaco e luciferiano e crístico, tudo isso ao mesmo tempo. Entendi. Então quando eu faço a evocação, me perdoe. Quando eu faço a invocação, eu isolo um deles. Eu isolo uma essência para conversar. Mais ou menos seria isso. Eu tiro ele ou dentro, eu conversa tiro com ele. você mesmo. Ou conversa com você mesmo, essas frequências estão todas dentro de você. Eu acho que um pouquinho da não é confusão, mas não sei se ajuda. As leis herméticas, tudo isso que você falou, as leis herméticas, tudo isso, está tudo dentro de você. Você só vê fora porque está dentro. Então, você não precisa ir lá invocar no externo. Pode tudo. Você pode invocar no externo, mas você pode simplesmente se conectar com essas frequências dentro de você mesmo. Exato. Quando o Sete Ondas fala para você estudar, ele fala para você ter consciência de que você já faz tudo isso naturalmente diante do seu nível consciencial no eu maior. Já sabe. O entendimento diante de filtros manifestados nos livros são o ponto de vista de quem analisou a questão. Ou seja, é um ponto de vista de quem viu aquilo e interpretou em sua língua, que foi traduzida
traduzida e traduzida. Eu notei uma coisa aqui que me fez muito sentido, que quando vemos algo que não, quando vemos algo que amplia nossa ótica, desconstruímos a base existente, né? Exato. Eu Agares que traz buscava para a realidade. Agares. Que Todos os traz meus para a estudos realidade. eram. Sim. Eu sempre estava estudando o esoterismo judeu, europeu, porque eu tinha um certo preconceito, achando que Deus não teria pisado nas terras do Brasil. Então, quando eu conheci a Umbanda, me veio a curiosidade de procurar autores brasileiros, né? Então, de repente, eu descobri que um índio, muito antes do Brasil ter sido conquistado, já se havia contos e desenhos de que haveria aquele que morreria pela humanidade, que seria Cristo, né? Então, já havia contos também do próprio dilúvio. E daí eu tipo, desconstruía todas aquelas bases que eu tinha, achando que toda a luz do conhecimento era ali do Oriente, né? E hoje as minhas pesquisas estão sempre baseadas nos escritos brasileiros, né, nos autores brasileiros, que, pelo meu ver, a gente consegue construir a nossa própria cabala, né, que eu vi ali, não sei se foi você que falou sobre a árvore da vida. Sim. E então eu me voltei muito para isso, e eu acharia até interessante você descrever um pouco mais para depois sobre uma cabala mais bandista, onde a gente possa fazer as conexões usando os orixás, né? Sem problemas. Iremos realizar. É uma ótima ideia. O menino Então tem tá, mais alguns minutos apenas. não, tranquilo, então tá respondido todas as minhas perguntas. Minha maior dúvida era sobre o feminino e o masculino, que eu já tinha sentido que quando eu tive a visão do consciente e o inconsciente, mas a gente parece que precisa ouvir alguém falando, né? Acho que Apenas precisaria um ter essa ponto. conversa mesmo. Sim, apenas um ponto. Olhe para o conhecimento da mesma forma que você olha para o mental. Olhe para o livro e para as palavras, da mesma forma com que você vê as membranas e as faixas. E tente ver o que está atrás das membranas. Treinando isso, refletindo e analisando, você vai ver a intenção atrás de cada livro e vai se conectar ao campo, o lendo pelo sentir. Entendi. Eu passei por uma Mas experiência que eu apenas compartilhei treine. Sim, perdão. uma experiência que eu compartilhei com muitos amigos. Quando eu estava estudando sobre a egrégora, quando eu lia um livro, eu entrava, criava um cenário e depois eu percebi que aquele cenário era criado por várias outras pessoas. Minha filha foi ler aquele livro Pequeno Príncipe e um filho do amigo meu foi ler. Então ela imaginou a mesma coisa, o mesmo cenário que o outro imaginou. E daí eu cheguei a uma conclusão de que eu posso me conectar àquela egrégora, vamos supor assim, não sei se seria o nome correto, no qual o cara visualizou, aquele mundo que o cara visualizou, que o artista, o Exato. escritor, né, visualizou, idealizou e colocou em palavras, né? Exatamente. Aí a Imersão. imersão. É como se estivesse ligado a tudo, né? Entendi. Exato. Uma última Que bom que pergunta. entendeu. De vez, aqui e acolá, me vem à cabeça, tipo a Goetia, já me veio várias vezes de fazer do meu jeito. Eu vi nos livros esotéricos como fazer, criar isso, criar aquilo e tal, e já me veio várias vezes, não, faz do teu jeito, faz assim e tal. Tem algum problema? Eu tenho que seguir certos Não. passos ou pode ser... Você vai buscar as informações na fonte e filtra da sua maneira, assim como alguém fez um dia.
Esse conceito Os de casos. que fazer é assim ou de outra forma é errado é a necessidade da busca de escudos e bandeiras no externo, mas isso é uma grande bobagem. Às vezes, alguém que nunca estudou, tampouco teve acesso a conceitos magísticos, é um curandeiro que sabe muito mais do que pessoas que Verdade. estudam a vida inteira o ocultismo. Isso é Decorar nomes não é o caminho, instigar e interpretá-los diante da informação do todo é mais funcional. mais funcional. Obrigado, Marabô. Achei ótimo. Eu é que agradeço. Faço das suas dúvidas as minhas e as respostas um concluio a todos que nos ouvem. Ok. Obrigado, até breve. Até breve. Gratidão, aprendi bastante, querido. Gratidão pelas figurinhas. E convido a quem quiser a participar também. Venham que o trabalho é democrático e de todo mundo. Até mais, Leimara.